Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou Wesley Ferreira. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, deixe seu likezinho, tá bom? Esse canal aqui tem como objetivo estudar as escrituras sagradas e também pôr em questões aqui alguns assuntos polêmicos, tá bom? Hoje eu vou falar Terra plana versus globo, porque existem muitas imagens feitas de balões a distância muito alta, né? E eu fiz aqui alguns desenhos aqui de como seria a visão da Terra se ela fosse um globo, a uma altura de 34 quilômetros, tá? Eu fiz aqui um desenho aqui de como seria a visão, né? Vista de um balão. Não sei se está dando para vocês verem aqui, ó. Tá? Essa seria a visão da Terra se ela fosse mesmo um globo. Não sei se vocês estão conseguindo compreender. Olha aqui, eu vou explicar para vocês aqui. Ó. Um balão com uma câmera a uma distância de 34 quilômetros de altitude, a visão que teríamos da Terra, se ela fosse um globo mesmo, seria essa aqui. Ó, tá? Curvatura natural da Terra, tá bom? Curvatura natural da Terra, Sol longe, tá bom? Sol longe, a distância que eles falam que é, né? 107 milhões de quilômetros de distância, tá? Ele estaria longe, para trás do horizonte curvado da Terra, para trás, tá bom? Por que para trás? Porque ele está longe. Se ele está longe, ele tem que ser visto atrás da curvatura do horizonte curvado natural da Terra. Era essa visão aqui, ó. Porque se ele está a distância de 107 milhões de quilômetros da Terra, essa seria a visão que teríamos à noite, tá bom? À noite seria essa visão. É claro que no desenho aqui está tudo claro, mas aqui a gente ia ver somente luzes na Terra das cidades, né? Das cidades. E na parte dos mares, escuro, né? Escuro. Por quê? Porque seria essa visão aqui seria uma visão noturna, tá? Essa visão aqui seria uma visão noturna. Então, o Sol longe, tá? Vou repetir, o Sol longe, por trás do horizonte curvado da Terra, tá? Isso aqui seria a curvatura natural da Terra, se ela fosse realmente um globo. Tá? E outra, estrelas sendo visíveis também, tá? No espaço. Estrelas sendo visíveis. Tá bom, pessoal? Seria essa a visão que teríamos de uma câmera colocada em um balão a 34 quilômetros de altitude. Essa seria a visão. Tá bom, pessoal? Nunca o Sol poderia estar perto, tem que estar sempre longe. E mais uma coisa também, que é interessante entendermos também. Essa visão seria à noite, tá? Essa seria a visão da Terra à noite. O Sol tem que estar longe e atrás da curvatura, atrás do horizonte curvado. Se fosse de dia, essa visão fosse de dia, o Sol teria que estar para cima, então ele não seria visível. Jamais, pessoal, tá? Não daria para ver o Sol de maneira alguma, não importa a altitude do balão. Não importa se ele tivesse a 34 km de altitude, não importa se ele tivesse a 50, 100, 200 km de altitude, o Sol jamais poderia ser visto se essa visão fosse de dia. Por quê? Porque o Sol está para cima, tá? Ele está em cima, não é de dia a visão? Então ele está para cima, então ele seria impossível ser visto, tá? Não daria para ver o Sol, tá? Então essa é uma visão noturna,
tá? Curvatura natural da Terra, Sol por trás do horizonte curvado, tá? A uma distância de 107 milhões de quilômetros, como eles dizem que é. Correto, pessoal? Porém, não é essa a visão que nós temos, tá, pessoal? A visão verdadeira que nós temos é essa aqui que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Eu fiz os dois desenhos. Eu fiz a visão que teríamos se a Terra fosse um globo e também a visão correta, que é a que nós vemos. A visão correta que nós vemos é essa aqui, pessoal. Ó, tá? A visão correta é essa. A mesma altitude, tá? A mesma altitude. Câmera em balão, 34 quilômetros de altitude. Sol visto, aqui é a visão de dia, tá bom? A visão de dia. Isso aqui é uma visão de um balão de dia. Então o que acontece? Essa é a visão que nós temos, certo? Essa é a visão que a gente vê de verdade. Horizonte plano, porque a Terra é plana, tá? Sol para frente do horizonte, tá? Sol na frente do horizonte, ó. Ó, aqui eu fiz o reflexo dele, tá? Porque ele está na frente do horizonte, baixo, uma altitude baixa, tá? Ele está abaixo e está sendo visível. E o seu reflexo aparece nas nuvens, tá? O reflexo aparece nas nuvens. Por que aparece? Porque ele não está, pessoal, ele não está na altitude, ele não está na distância de 107 milhões de quilômetros, tá? Ele não está nessa distância e ele também não tem aquele tamanho absurdo, tá bom? Não tem. Ele é bem menor do que nos ensinaram e ele está muito mais próximo, tá? Que é o reflexo dele, ó. Está muito mais próximo do que nos ensinaram também, tá? E ele é bem menor do que nos ensinaram e está muito perto. E ele está na frente do horizonte, ele está em cima de um plano, certo? Aqui não dá para ver, ó, tá vendo esse pontinho preto aqui? Aqui eu fiz a Lua também distante, porque a Lua é visível também, só que ela é visível longe, mas em cima do mesmo plano, tá? Esse pontinho preto que eu fiz aqui, não dá para ver ela, mas é a Lua, ó. É a Lua, tá vendo? Pontinho branco aqui, ó. A Lua distante, porém no mesmo plano, tá bom? Distante por questão de perspectiva aqui, ó. Distante por questão de perspectiva. Mas os dois, Sol e Lua no mesmo plano. Tá, galera? No mesmo plano aqui, ó. Tá? Essa é a visão correta que nós vemos. Essa é a visão certa que a gente vê numa altitude baixa, né? Não só numa altitude baixa. O Sol pode estar aí a uma altura de, não sei, 200 quilômetros de altura, 300, não sei, mas ele não é uma distância mais ou menos, eu calculo isso aí, tá, pessoal? Eu calculo isso aí. Mas em relação à altura de 107 milhões de quilômetros, 200 quilômetros, 300 quilômetros não é nada perto disso, né? Significa que ele está baixo, independente se for 200 quilômetros, 300 quilômetros de altura que ele esteja, ele está muito baixo, muito mais perto da Terra, tá? Do que uma distância absurda de 107 milhões de quilômetros, que é essa distância aqui, ó. Era isso que deveríamos ver, pessoal, tá? Em uma câmera colocada em um balão. Era isso que deveríamos ver. E outra, câmera sem olho de peixe, tá? Câmera sem ser fisheye, olho de peixe. Câmera normal, que tem a visão comum, normal. A gente ia ver a curvatura natural da Terra, certo? Sem câmera fisheye e o Sol longe, atrás da curvatura, atrás do horizonte curvado.
a distância que eles nos mostram de essa aqui, ó, 107 milhões de quilômetros de distância. E outra, estrelas sendo vistas no céu. Entendeu, galera? Porém, não é essa a visão que temos. A visão que temos é essa aqui, galera. Ó. É essa visão que temos, tá? É essa visão que temos. Sol perto, na frente do horizonte, em cima de um plano. Sol e Lua em cima de um plano. Tá bom? E outra coisa também, outra coisa que é interessante notar. A ausência de estrelas no céu. Por que nós não vemos estrelas no céu? Sabe por quê, galera? Porque o Sol, ele ofusca o domo da Terra, ele ofusca. O que acontece? O céu tende a ficar negro. Por quê? Porque a claridade do Sol ofusca todo o domo celeste, de maneira que não se vê nada, tá? Não se vê nada. É por isso que eu acredito que as estrelas elas estão para cima do domo. Por quê? Eu acredito assim. Não estou afirmando, tá, pessoal? Não estou afirmando que seja. Mas eu acredito que seja por quê? Porque o Sol ofusca o domo de maneira que fica tudo escuro e não se vê estrelas, tá? Você pode fazer, é como se você colocasse, por exemplo, um monte de luzinha no teto, um monte de luzinha pequenininha no seu teto da sua casa. Você pode fazer esse experimento, um experimento muito fácil de ser feito, tá? Você pode colocar um monte de luzinha no seu teto da sua casa e colocar uma luz bem mais forte, mais embaixo, vai ofuscar tudo, vai ofuscar, então vai escurecer tudo, tá? É óbvio que vai escurecer tudo. Então o que acontece? É por isso que o céu é visto todo escuro. Você pode pegar as filmagens de balões na distância de 34 quilômetros, que você vai ter essa imagem aqui. Sol próximo, tá? Da Terra, em cima de um plano, Sol e Lua em cima do mesmo plano. Lua longe, é claro, por questão de perspectiva, porque se o Sol está aqui, a Lua tem que estar em outro lugar, tá? Mas ambos em cima do mesmo plano, certo, galera? Em cima do mesmo plano. Por quê? Porque a Terra é plana, galera. A gente vive numa Terra plana, tá bom? Essa ideia de estação espacial lá no espaço, isso é lorota, galera. Isso é lorota, tá bom? Isso é conversa para boi dormir, tá bom, pessoal? Chega desse papo furado, isso é conversa para boi dormir. Não tem estação espacial ISS nenhuma no espaço, galera. Não tem também satélite. Não tem satélite, não tem essas lorotas nenhuma. Isso é conversa para boi dormir. Isso é conversa pro gado. Tô dando capim pro gado, galera. E a gente não é gado, não. A gente somos seres humanos criados por um Deus vivo, tá bom? Nos criou e nos ama, tá bom? A gente foi criado, galera, por um Deus vivo, um Senhor que criou todas as coisas e que nos ama de verdade, tá bom? E quer que todos tenham a vida eterna. Enviou seu Filho para morrer por nós, para nos garantir a vida eterna. Entendeu, galera? Então, nós não somos gados, tá bom? Nós somos seres humanos e não precisamos acreditar em mentira, em conversa fiada, em lorotas, em falácia. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e muito obrigado, que Deus abençoe você e toda a sua família, tá bom? E até o próximo. Tchau, um abraço.